Olá, estamos mais uma vez aqui no Entre Linhas para mais um programa. E vem novidade por aí no Entre Linhas, pessoal. Vocês estão acostumados ao nosso Entre Linhas vir ao ar toda segunda-feira a partir das 20 horas. Mas dentro em breve, com uma nova formatação e outro tipo de grade, né? Nós estaremos indo direto ao vivo a partir das 17h30. Então, 17h30 vai ser o nosso encontro no Entre Linhas todas as quartas-feiras. É dia de sofá, é dia de Entre Linhas, né? Fica uma data bem registrada. Hoje estamos aqui com a Nilza. Sentimos tua falta, Nilza, no programa anterior. Obrigada. E eu acho que o Silvio ficou com ciúmes e hoje ele que não pôde comparecer. Então, estamos aqui, a Nilza e eu, para darmos seguimento ao nosso Entre Linhas. Nesse programa, nós vamos trabalhar a questão a respeito de alguns questionamentos que podem nos auxiliar no autoconhecimento, né? Que o nosso objetivo sempre, além de todos os temas que a gente busca e que a gente discute, a gente sempre procura se autoconhecer um pouco mais para que a gente possa, então, pôr em prática aquilo que a gente reflete, né? Então, nós selecionamos algumas perguntas aqui. A ideia é respondermos algumas em cada bloco. E, ao mesmo tempo em que vamos refletir sobre esses questionamentos, convidamos a vocês também para que entrem nessa sintonia conosco e pensem, né, como vocês responderiam a esses questionamentos. Fica até um exercício. A gente até deixa como sugestão, se alguém quiser anotar as perguntas e depois fazer como um exercício em casa, né? Isso ajuda muito no momento em que a gente se propõe, se desafia a se conhecer um pouco mais. Como a gente já conversou anteriormente, é muito fácil a gente apontar o outro, né? Falar sobre o outro, reconhecer as deficiências ou elogiar, porque a gente não se elogia, né? Tem essa questão. A gente elogia muito o outro, a gente tem que começar mais a se elogiar também. Mas, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu deixo, então, Nilza, já faço a primeira pergunta para que tu faça a tua consideração, depois faço a minha. Em seguida, a gente vai para um outro questionamento. O primeiro seria: quantos anos você teria hoje se não soubesse a idade que você tem? Exatamente isso. Vamos supor que por alguma situação tenhamos tido um lapso e não saibamos mais a nossa idade. De acordo com o que estamos vivendo agora e como estamos nos sentindo, que idade nos atribuiríamos? Ah, é difícil, né? Vamos pensando. É reflexiva. Mas é sempre bom, né? A gente estar aqui pela presença, pela audiência, né? Mas também por ter essa oportunidade de, na maioria das vezes, a gente levar também ao nosso telespectador a questão da reflexão, porque a vida ela tá tão corrida que muitas vezes as pessoas não param para pensar, né, em coisas que podem acontecer. Nesse caso das idades, não ia acontecer comigo com a resposta que eu vou te dar. Mas sempre pode acontecer, né? Por quê? Porque eu sempre vejo, né, e é bem comum isso, sempre as pessoas buscando o futuro. Sempre, né? Sendo que, na verdade, ele é hoje, né? Ele está sendo construído hoje. Nós temos que viver o hoje. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? E muitas vezes as pessoas deixaram de fazer grandes coisas, deixaram de aproveitar tudo para deixar para amanhã. E às vezes esse amanhã não chega, né? Ou não chega para a pessoa, ou não chega para quem ela, no caso, iria visitar, digamos assim, né? Se eu hoje... Como é que é a pergunta? Quantos anos tu, por alguma situação, tu perdeste a memória e tu não sabe mais a tua idade, mas pelo teu estado de espírito e físico, mental, que idade tu te daria hoje? Vamos começar assim. Pelo estado físico, é a idade de hoje, né? Pelo mental, olha,
Não vale, Nilza, não vale. Tu tem que compilar isso numa idade. Por quê? Porque a pessoa, numa determinada idade, a gente espera um perfil. 25 anos. Viu? 25 anos. Viu? E a tua real, tu pode revelar? Claro que posso. Eu hoje tenho 69 anos, né? E eu não faço segredo disso para ninguém, porque eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 69 Uma anos. sexagenária. Com tudo que eu fiz, com tudo que eu faço. E com tudo que eu pretendo fazer, né? Pode escrever. Certo, 25. Mas hoje eu não posso negar a minha idade. Porque às vezes eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas eu não tenho mais a idade física dos meus 25 anos, né? Mas a cabeça sempre é 1000. Sempre, né? E às vezes até meio, não diria frustrada, mas assim meio ansiosa por querer fazer, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de inovar, eu gosto de fazer, eu gosto de agir, né? Eu gosto de estar em movimento. E hoje, com 69 anos, eu sei que muita coisa eu tenho vontade de fazer, mas eu não tenho como fazer. Bom, então vamos à minha, né? Eu posso dizer para vocês que eu me considero também, eu tenho 55 anos, estou indo a caminho dos 60, né? Mas eu me sinto com... Olha, eu já vou ser mais exagerada. 20 anos ou talvez até menos. Porque eu gosto muito de conversar com a gurizada, de interagir, né? E procuro ficar por dentro dos assuntos que eles também gostam, porque ainda mais quando a gente tem filho, né, nessa idade, para que a gente possa achar sempre coisas em comum para conversar com eles, né? Eu me sinto com 20 anos, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito. Eu acredito que tu te sente com 20 mesmo. E eu também sei que tu te sente com 25. Porque, na verdade, pessoal, sem falsa modéstia, eu acho que a gente está muito bem com a idade que a gente está. Porque a gente vê muito jovem... assim, ó, sem aquele brilho no olhar, né? Sem muita expectativa, sem muito entusiasmo, sem muito entusiasmo, sem muita preocupação, e tu sabe sem muita vaidade. Vaidade. Não que isso seja mas tu sabe sinônimo, né? Eu vou te pedir permissão só para acrescentar mais uma coisa que eu tenho percebido, porque eu trabalho com jovens, né? Sem sonhos. Isso é uma preocupação minha com o jovem de hoje. Ele tem que entender que ele não pode sonhar quando ele tiver 50 anos. Até pode, né? Porque eu digo que a pessoa não morre só quando bate o coração. Ela morre também quando ela deixa de sonhar. E eu não vejo, assim, hoje, jovens sonhadores. Eu não vejo. E o pior, né? Isso não se ensina, né? Isso é nato, é da pessoa. Isso é sinal dos tempos, com certeza, né? E talvez essa jovialidade que a gente tem a pretensão de se considerar é porque a gente ainda pensa assim, mas eu era para ter feito tanta coisa a mais e eu não fiz, bora lá fazer o que dá, né? É verdade. E aí a gente também... O mais legal disso tudo, a gente tá com a nossa idade e sob essa perspectiva... é que a gente não tem preocupação com o que os outros vão achar, com o que os outros vão dizer. Coisa que o adolescente, ele às vezes muda um pouco dos seus hábitos para pertencer a determinado grupo. Exato. Né? E nós não temos essa preocupação mais. Então, a gente pode ser realmente aquilo que a gente quiser nós ser. Somos o que somos. Que tudo bem, né? Então, respondida a primeira pergunta... A gente vai para a segunda, vamos ver o tempo que teremos para desenvolver, se for necessário a gente retoma, mas ela é bem, bem objetiva, não é simples de ser respondida, mas ela é bem objetiva. Se a tua expectativa de vida, Nilza, fosse de 40 anos, se tu soubesse que tu iria ter, 40 é o teu cronômetro ali,
o que tu mudaria na tua vida, ou tu viveria a tua vida de forma diferente da forma como está vivendo até agora? Viveria. Em que sentido? Eu teria mais paciência e eu teria aproveitado mais, né? Porque muitas vezes a gente diz que não aproveitou a vida, mas não foi por falta de oportunidade, foi porque não quis. Né? É aquela velha história. Né? Eu não tenho tempo, não. O tempo é a gente que faz. Então eu teria viajado mais, eu teria aproveitado mais, eu teria brincado mais, teria mais paciência, né? Do que às vezes eu, na minha adolescência e mesmo na minha idade já pós-adolescente, eu às vezes não tinha lá muita paciência, não tinha a paciência que eu tenho hoje, né? Era muito como dizia minha mãe, de faca na bota. Mas eu teria esse olhar se eu tivesse uma vida que me dissesse: tu vais durar 40 anos. Eu ia viver mais, com certeza. Pois é, e aí olha que interessante, e eu já gostaria de ter menos paciência. Porque eu sempre fui muito assim, não é acomodada não é um sinônimo que me defina, mas eu fui muito prudente sempre, assim, preocupada, zelosa demais. E não que eu tenha deixado de fazer, mas eu hoje vejo que se eu tivesse sido um pouquinho mais arrojada, não teria tido problema nenhum, né? Acho que até seria melhor para mim, porque hoje eu estou mais arrojada do que antes e estou bem. Então, assim, eu poderia ter sido lá atrás, e não daria problema, né? Mas a gente eram outros tempos, como a gente diz, a gente era muito tolhida, não sei se seria esse o termo, mas a gente sempre era foi tolhida, muito, né? A gente sempre foi muito freada nas coisas, né? Pela criação que tivemos, tudo era tabu, não se discutia sobre certas coisas. E exatamente é nisso que eu me refiro, porque assim, a gente vinha dessa educação, né? Mas eu me sentia muito sem paciência de aceitar tudo que me diziam, né, que era assim. De bater de frente. Né? Eu nunca tive muita paciência para aquela coisa assim, a vida é assim porque Deus quis e tu tem que aceitar. Não, eu não tenho que aceitar. Eu tenho que me fazer. Eu posso acreditar em Deus como eu acredito muito, mas eu acho que Ele não veio aqui para me tolir. Ele veio aqui para me ver crescer. Né? Mas esse crescer depende de mim. E a gente, na verdade, foi criada com muitas crenças limitantes, né? E isso é que tem o reflexo durante toda a nossa vida. Exatamente. Então, olha só, respondemos esses 2 questionamentos, né? E a gente fica aqui muito curiosas, né? Nós ficamos curiosas para saber o que vocês responderiam, né? E é uma boa reflexão a se fazer. Por quê? Porque sempre é tempo de mudar. Né? Exatamente. Sempre é tempo da gente resgatar alguma coisa que a gente se deu conta de que não foi muito legal. E esse é o objetivo de hoje, através do autoconhecimento, que o autoconhecimento exige idas e vindas, né? A gente não se auto-reconhece só Denise, no futuro ou só no passado. Raul Seixas já dizia, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. É verdade. Né? Fica conosco que a gente já volta no segundo bloco do Entre Linhas. Estamos de volta e vamos seguir nos nossos questionamentos. E vocês prestem atenção aí para depois ficar conversando aí com a família ou com os amigos para ver quais as possíveis respostas para esse questionamento. O próximo, qual a memória mais feliz da sua infância? Todos nós temos, né? Mas sempre tem aquelas mais felizes. Das mais felizes, a mais feliz. Porque a gente sempre tem mais, né, Denise? Mais do que uma, né? Mas uma que me deixa muito feliz, me deixou, né? E quando eu lembro, eu também sinto a mesma alegria. É que era assim, na minha infância, era tudo tão... não vou usar a palavra pobre, mas não tinha
digamos, tudo que tem hoje, né? De diversão, de oportunidade, de shopping, disso e daquilo, não existia nada disso. Então... Era mais humilde. Era bem mais humilde. E eu via, né? Eu ouvia falar em praia. E eu tinha aquela coisa, assim, de ir na praia. Eu era muito pequena, deveria ter o quê? Uns 10, 11 anos. E o meu padrinho, que eu já citei, né? Que eu fui criada pelos meus padrinhos, e um pouco com a mãe, um pouco com os padrinhos. E o meu padrinho falou assim, ó, vamos à praia. E eu, praia? Como assim? Sim, vamos passar 15 dias na praia. E fomos. Gente, que alegria, que satisfação, que encantamento que eu tive quando eu vi aquele mar. E mais ainda, quando numa noite estava se armando um temporal. E o meu padrinho falou assim, era eu e meu primo, Sérgio, eu vou levar vocês até onde der, na beira da praia, para vocês verem uma tempestade no mar, porque talvez vocês não vejam mais. E lógico, houve aquela coisa da minha madrinha dizer que não, que era absurdo. Tu é louco. Tu é louco levar essas crianças. Aí ele disse, vou levar a uma distância que eu vou chegar com o carro. E qualquer coisa eu ponho eles no carro e vou embora. E fomos. E eu gravei aquilo de uma forma assim que ao mesmo tempo que hoje eu penso que coisa mais linda, era aterrorizante. E a gente, como criança, foi para casa dizer para a madrinha que o mar sabia uivar, porque aquela tempestade foi terrível, né? E nós chegamos em casa e estava minha madrinha chorando, desesperada. E o padrinho dizia, deixa eles contar essa façanha da infância deles, porque talvez nem vejam mais. E olha que eu estou com 69 anos, nunca mais vi. Então, isso foi uma das coisas que me gravou muito, assim, de felicidade que eu tive de conhecer o mar com uns 10, 11 anos. Que lindo, que lindo. O bacana da gente ouvir essas histórias, não sei vocês, né, mas eu sou muito assim, talvez porque pelo hábito, quando a gente lê os livros, a gente imagina todo um cenário, toda uma situação. E eu estava ouvindo a Nilza, estava me reportando, né? Estava imaginando a cena. Então, que bacana isso, né? Que bacana a gente guardar afetivamente essas memórias. Assim como nós temos aquelas, não está perguntada aqui, mas a gente pode fazer depois, a memória que mais te entristece da infância, né? Verdade. A gente pode ter, e até já vou propor para depois a gente em seguida colar. Pode ser? Colamos nessa. Pode ser. Pois a minha também, graças a Deus, eu tenho muito mais momentos felizes da minha infância do que tristes. Mas o que eu sinto muita saudade é dos natais em que eu era pequena e que eu já disse um dia para vocês aqui que eu fui acreditar em Papai Noel, eu já era bem grandinha, então eu fui um bom tempo acreditando. Isso é maravilhoso, né? E a minha mãe fazia essa ritualística toda, e se vestia e tal. Mas por que momento feliz? Porque era assim, hoje, a maioria não está mais conosco, né? E era tão feliz, e naquele momento a gente pensa assim, ó, que nunca mais vai terminar. Que vai ser sempre assim, né? Aquela pureza, aquela doçura, aquela expectativa, aquela espera, né? Tudo familiar, todos esperavam, né? Era uma festa para todos, e com o tempo a gente tem isso que a vida nos mostra, e que quando a gente deixa de ser criança, as coisas ficam com mais cara de realidade, né? Quando a gente começa a não ter mais tantas pessoas, aquelas pessoas vão partindo. Claro que vem outras, né? Mas como a gente fala de lembrança alegre, a minha é essa, muito alegre. Meu Deus, era uma expectativa e eu tinha certeza que eu ia ganhar aquilo que eu pedi para o Papai Noel, porque eu também era orientada ao fazer a minha cartinha, que não pedisse coisas absurdas, porque o Papai Noel não ia trazer mesmo. Então eu tinha que pedir aquilo que realmente... Então, assim, a mãe sabia conduzir, querida, de uma forma muito
exemplar. Isso. E com uma habilidade, né? Então, como que a criança não vai entrar Não vai se apaixonar. Aí, né? Não vai E se aí apaixonar. a gente entra numa outra questão, né, Denise? Quando a gente vê assim, né, toda essa alegria da criança com essa memória, né, afetiva de Natal, e a gente saber que tantos outros não sabiam nem que existia Natal, né? Verdade. É uma coisa que a gente quando eu falo de gratidão, né, eu falo porque muitas vezes as pessoas reclamam, né, ou buscam Deus só na hora do desespero, mas não agradecem muita coisa fantástica que a pessoa já viveu, né? Não tem essa gratidão. E a gente às vezes se coloca assim, mas eu pude viver isso, eu pude desfrutar disso, né? Então, porque muita gente não pôde, né? Então, gratidão a tudo que a gente pôde viver, né? Que Deus nos abençoe para que a gente pudesse ter essas memórias, né? E já falando no contraponto da mais triste, não digo que é a mais triste, mas o que mais me chocou foi a primeira vez que eu fui a um velório. Porque na época não levavam as crianças muito a velório, né? A gente ia e tal. E aquilo me marcou muito, assim, aquela cerimônia toda, sabe? Foi o primeiro velório que eu fui, foi da minha avó materna. E eu lembro que eu tinha uma fome, olha só, a criança. Aí a mãe, para, guria, que isso? Eu tinha uma fome, mas não era fome, era estar nervoso, eu acho. Porque daí a mãe me dava alguma coisa para eu comer e não descia. Era nervoso, sabe? Né? E aí eu chorava porque eu não conseguia comer. Isso me marcou muito. Parece ser uma coisa besta, né? Mas são coisas que marcam a infância e a gente não esquece. Assim como tantas outras felizes. Quem de vocês não lembra da primeira professora, gente? Nossa verdade. Senhora, a primeira professora da gente, a gente tem todo o afeto do mundo, porque elas também tiveram tanta habilidade em nos acolher, né? Então é isso, que coisa boa a gente lembrar. E quando a gente lembra das qualidades das pessoas envolvidas naquilo que nos fez bem. Exato. E se a gente for parar para pensar, a gente procura se aproximar das pessoas que trazem essas qualidades. Quanto amor por aquelas pessoas que nos proporcionavam isso, né? E a gente acaba por afinidade e por necessidade, por abastecimento, sei lá, e o que sinônimo, a gente procura se aproximar de pessoas que de alguma forma resgatam esse sentimento. É verdade. E tu, Nilson, alguma coisa assim mais que te marcou a infância? Pra gente fechar esse bloco. Olha, Denise, isso eu posso dizer assim, sem medo de errar. Eu morava com meus padrinhos, mas eu tinha um irmãozinho, Luiz Fernando. Era bebê. E querido, amado, era uma criança linda. E aí eu estava em Cachoeirinha e a minha madrinha comentou que o Luiz Fernando estava doente. Mas eu, com pouca idade, era uma coisa que ia passar, né? E era tarde da noite, eu fui acordada pela minha madrinha, que o Luiz Fernando havia falecido. E eu me recordo que eu chorei de Cachoeirinha às charqueadas, porque eu não imaginava ele de outra forma a não ser aquele bebezão. E uma das coisas que me marcou, e eu tenho a lembrança disso muito, muito viva, foi ele no caixão. Aquilo ali isso choca, né? Me chocou tanto, que eu não sabia nem me expressar com a pouca idade que eu tinha. Para dizer tamanha dor que eu estava sentindo, por saber que eu não ia mais ver o Luiz Fernando, né? Isso foi uma das coisas assim que eu gravei de lembranças não boas, né? Que foi a partida do meu irmão, então 6 meses, né? Foi a da infância, foi a memória mais triste que eu vivi. Pois é, mas a gente não quer tristeza, não. Nós vamos já retomar o fôlego e vamos seguir na nossa reflexão. Apostando também que as tristezas, assim como as alegrias, elas fazem parte da nossa vida e elas não podem ser evitadas. Exatamente. Não tem como. E pensando dessa forma, né, Denise, a gente sempre diz, né? A vida não é só feita de alegrias e nem só feita de tristeza.
E eu gosto muito de uma frase que diz, né? Por mais feliz que tu esteja, vai passar. Por quê? Porque vai passar e a tristeza vai chegar. E ao inverso Mas também. por mais tristeza que a gente, mais triste que a gente esteja naquele momento, vai passar. E aí eu sempre gosto da frase do Chico Xavier, né? Tudo passa, isso também vai passar. Verdade. E nessa certeza, né, que isso nos fortalece e nos amadurece, é que a gente vai aprendendo a se conhecer, no sentido de que a gente vai vendo como a gente reage a essas situações, né? Porque uma coisa é certa, o desespero, a desesperança não reconstrói. Né? Ela só deixa a gente ficar mais perdido ainda. É verdade. Então, que a gente tenha, né, a capacidade de superar os problemas quando eles aparecem, na perspectiva de que temos que pensar assim, ó, bom, não sou a única a passar por isso, né? Outras pessoas também passarão. Não fui a primeira, né? nem você Ou a estão última. passando. Vamos olhar para o lado um pouquinho, vamos respirar fundo, vamos acreditar em nós mesmos, em Deus e em tudo mais que nos cerca, e vamos adiante. E olha a importância do Entre Linhas, né? As pessoas que estiverem nos assistindo, olha só que interessante a gente resgatar uma memória feliz, porque a gente volta a ser feliz, né? Isso é certo. E muitas vezes aquele atropelo, né, do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então nada melhor do que o Entre Linhas para lembrar as pessoas que elas têm essas memórias positivas, né? Que elas têm como mudar, que elas têm como relembrar o que foi bom para continuar e o que não foi tão bom assim para mudar. É só resgatar. Nós vamos dar mais um tempinho para o nosso próximo bloco. Fique aí que a gente já volta. Seguindo então aos nossos questionamentos, um próximo seria o seguinte: se você soubesse que todas as pessoas sumiriam do mapa amanhã, morreriam amanhã, quem você visitaria primeiro e por quê? Olha, talvez eu vá quebrar o sentido da pergunta. Mas se eu soubesse que todos iriam desaparecer, eu não tenho só uma pessoa. Eu correria, assim, muito, muito, muito para chegar nas minhas duas filhas. Porque é impossível eu dizer que eu vou chegar numa ou noutra. Então eu vou te facilitar a vida. Certo. Exceção aos filhos, que isso é óbvio. Então tá. Porque tu vai ter que escolher uma, minha querida. Não tem jeito. Tem que ser uma. E não tem como escolher a filha, obviamente. Tá, então vamos fazer o seguinte. Não entra filhos, mas família em geral entra? Tipo irmão, irmã, não entra? Entra também qualquer pessoa. Só escapa os filhos. Só escapa os filhos. Aí fica mais difícil, eu sei, mas é difícil mesmo. O autoconhecimento, ele é difícil. É difícil. Mas eu correria para ver a minha irmã. Correria sim. Por quê? Porque eu tenho uma irmã... Para ver quem? A minha irmã. Porque assim, ó, tá me doendo para dizer isso. Porque eu tenho ela e o meu irmão no mesmo patamar. Sim. Sabe? Eu, inclusive, chego a dizer para o meu irmão que eu tenho muita segurança que ele está ali, né? A gente pode não se ver seguido, aquela coisa toda, mas eu sei que meu irmão está ali. E que se eu tiver que correr para alguém, por qualquer motivo que eu me sinta perdida, digamos, eu vou correr para o meu irmão. Mas a minha irmã, por ser aquela pessoa mais frágil, digamos assim, né? Enfrenta muita questão, às vezes, de depressão,
pessoa mais, sabe? E me dá a sensação de sempre querer, assim, que se eu pudesse confortá-la, né? Se eu pudesse, tivesse em mim esse poder, né? Então eu correria para abraçá-la, para dizer, eu estou aqui. Que lindo. Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil, porque... Por quê? Agora já fazendo conversando um pouco mais sobre a pergunta antes de responder, que eu não sou boba nem nada, enquanto isso eu estou me dando um tempo, né? Porque a gente pode cometer uma grande injustiça. Pode. Né? Por isso que a gente tem medo da resposta. A gente tem medo da resposta. Então, nesse caso, o teu coração é que vai responder por ti, não é nem a tua razão. Porque se fosse a razão, eu tenho certeza que talvez não desse tempo, a gente acabasse não encontrando ninguém. Exatamente. Porque a gente não teria condições de escolher. A gente ia ficar tão baratinado com a resposta que a gente ia pirar. E eu vou te dizer assim, ó, talvez seja uma coisa bem louca isso que eu vou dizer, mas eu ia procurar uma pessoa que eu soubesse, e cada um de nós sabe muito bem, que nunca foi merecedor de muito carinho, que nunca teve muita atenção, sabe? Não sei se estão me fazendo entender. Sim. Sabe? Para dizer assim, ó, tu não vai morrer sem tu saber o que é um abraço de alguém que se preocupa contigo. Que lindo. Por quê? Eu tô toda arrepiada, isso me veio agora. Porque assim, ó, essas pessoas que são especiais, em algum momento da vida, a gente teve a oportunidade de dizer para elas que elas são especiais. Elas sabem disso. Eu só iria reforçar. E no momento que eu fosse escolher, eu ia estar me sentindo muito mal por não ter escolhido outra. Exato. Né? Então, daqui a pouco, até alguém da rua, assim, ó, que eu nem conhecesse, eu nem soubesse, eu ia dar esse abraço. Porque vocês sabem, nós, graças a Deus, temos quem nos dê amor, quem nos dê afeto, quem se importe conosco, quem nos faça um chazinho quando a gente está doente, quem nos dê um pratinho de comida quando a gente está com fome, quem nos dê uma palavra amiga quando a gente está em desespero. Todos nós temos, e vocês têm também, tenho certeza. Raros são os que não têm, mas eles existem. Existem. E eles estão, às vezes, muito próximo de nós e a gente não percebe. E vou dizer mais, a gente não precisa esperar ter uma notícia dessa para fazer. Eu já ia dizer, essa ação não precisa que o mundo termine. Então, né? Bora lá, Nilza, lá procurar a tua irmã. Que está comigo hoje. E dar esse abraço nela. E eu vou procurar pôr em prática isso. Eu já venho pensando muito nisso. Muito nisso. Quando eu, nas minhas caminhadas, ou no meu dia a dia... Né, eu percebo, e na minha gratidão, o quanto afortunada eu sou por ter N coisas, não materiais, mas por ter N possibilidades, e o quanto a gente vê de pessoas aí que não tem. Então, que bom que isso é um faz de conta, essa pergunta, mas que bom que eu pensei assim. Realmente. Que dá tempo de eu fazer diferente. É uma ação nobre, né? Mas eu te disse que assim, ó, quando eu cito que é difícil, porque se tu recebe uma notícia dessa, a primeira coisa, assim, onde estão os meus, né? Que foi lindo a tua colocação, porque isso é da gente, onde estão os meus? E quanto sofrimento para dizer que seria uma pessoa ou a outra, como eu coloquei. Eu tenho meu irmão, que eu já disse isso, né, para ele, que ele é uma pessoa por demais importante na minha vida, né? E inclusive ele ri que eu digo para ele que ele não sabe que ele é o meu porto seguro, né? Que eu correria para ele com certeza. Mas tem a minha irmã que
que eu tenho um carinho muito imenso por ela e que muitas vezes eu me pergunto assim, que eu trabalhando, estudando, né, eu poderia estar com ela, né? Então eu não deixaria isso acontecer, eu correria para o abraço, né? Bacana. Esses questionamentos, eles nos fazem pensar muito sobre como a gente está valorando aquilo que está fazendo parte da vida da gente, né? Como a gente está fazendo os nossos dias e muitas vezes a gente se queixa de alguma determinada situação e não pensa o quanto a gente tem contribuído para aquela situação estar assim. É verdade. O quanto eu poderia ter agido diferente. E não adianta a gente procurar culpar outros. Talvez seja mais fácil, mais confortável, né? Mas não resolve o problema. Porque o outro, ele pode me ajudar, mas ele não pode determinar a minha vida. Ah, não. Quem determina a minha vida sou eu. Exatamente. Né? As minhas atitudes, as minhas ações. As decisões. As minhas decisões. Só que, claro, as minhas decisões são levadas pelas minhas crenças, pelas minhas, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu prego, né? Então, daqui a pouco a gente pode fazer desse exercício uma oportunidade muito boa de poder rever como a gente está conduzindo a nossa vida. Exatamente. E aí, olha só, volto lá no que eu falava, né? Olha essa oportunidade que a gente tem de poder levar isso aos nossos telespectadores, mas de dividir aqui conosco também, né? Que bom, né? Alguém nos alertar. E eu me sinto grata por estar aqui, por ter essa oportunidade de ser alertada para isso, né? O que eu poderia fazer a mais que não custa nada, não custa dinheiro, não custa nada, né? Quem que eu poderia visitar que eu deixo sempre para depois, né? Eu deixo para amanhã, eu deixo para semana que vem, eu deixo para o final e chega o outro ano e ninguém foi a lugar nenhum. E esse é o momento desse interagir para que, ao mesmo tempo que a gente compartilha com o nosso telespectador, a gente está refletindo, né? Ele está servindo para nós isso também, né? Será que nós estamos nos dando conta de que a nossa fala também está falando conosco? Né? Isso é muito interessante. Não, até porque são questionamentos que não saem no cotidiano, não saem numa roda de amigos, exato, não saem numa conversa de trabalho. Dificilmente, por quê? Porque daqui a pouco pode ter alguém daquele grupo que não se sinta confortável em permanecer ali. Então, são perguntas muito fortes, né? São perguntas fortes. Mas que... Ao mesmo tempo, por que são fortes? Porque mexe lá dentro, né? Lá naquilo que a gente... Quer dizer... Desestabiliza para quem não está, como é que se diz, concretado ali, né? Para quem para e pensa. Eu também posso mudar. E até quando a gente está concretado, a gente já falou aqui que por conta da pandemia, que volta e meia a gente cita, os nossos concretos foram a gente ficou com a estrutura meio abalada, né? Então, mais do que nunca, é importante reforçar o nosso alicerce. É verdade. Porque é o que nos sustenta, né? Então, assim, aproveitem esses momentos e esses questionamentos, que não precisam ser exatamente esses, mas que sigam essa linha, né? Para que a gente possa, ao se conhecer, ao nos conhecermos, nós podemos ver o outro de forma diferente também, né? Porque a gente julga muito a ação do outro em relação a nós, ou a resposta que ele vai ter para conosco, né? Mas a gente não pensa, a gente não faz a volta para ver como chegou ali, né? Aquele questionamento, ou às vezes nem é um questionamento, aquela sentença, né? Porque às vezes a gente está muito seguro de si, né? A gente vai às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes
e a psicologia explica muito bem isso, muitas vezes eu estou criticando alguém ou julgando alguém, mas que lá no fundo eu estou me identificando com esse alguém. E eu não sei me julgar, mas então eu julgo o outro. E muitas vezes eu estou numa questão de identificação com a pessoa. E eu também tenho que entender que eu não posso apenas dizer para a pessoa que ela está errada. Ela tem que ter a oportunidade de mostrar o porquê daquela argumentação, porque para ela pode não ser errado. E aí, né? Mas é bem aquela história, né, Denise? A verdade é relativa, né? Por quê? Porque tirando a ciência exata, né, o que é verdade para um não é para o outro. Não é o mesmo. A forma não é a mesma. A forma não é a mesma. Mas, Nilza, a gente vai ter que dar mais um intervalinho e nós vamos voltar no nosso último bloco, que tem um questionamento final. E esse questionamento vocês já devem ter ouvido aí em outros momentos e a gente vai responder e quer a sua resposta também aí do outro lado. Até lá! Voltamos agora para o nosso bloco final e tem uma pergunta. E olha só, desculpa te cortar. Bloco final. Repara como passou rápido. Meu Deus, já estamos no bloco final. Verdade. Então vamos lá à pergunta. Vocês já devem ter ouvido a seguinte pergunta. Agora ela não está tão em voga, mas teve uma época que muitos programas, às vezes de televisão, usavam isso, né? Se você fosse para uma ilha deserta, quem você levaria, né? E agora eu estou trazendo essa pergunta para cá, né? Eu, sinceramente, não me agrada muito a ideia de ir para uma ilha deserta, né? Porque eu não gosto de ficar isolada das pessoas. Mas se eu não tivesse opção, também não sei se eu ia querer levar alguém comigo. Tem mais essa. Porque não sei o que eu encontraria lá, né? E vamos transformar, vamos como é que se diz, problematizar essa pergunta, que não é tão fácil de ser respondida, né? Porque a gente também, às vezes, tem os momentos que a gente quer ficar um pouco só conosco mesmo. Eu falei isso, né? Lembra? Da minha necessidade de ficar sozinha, né? Não ser aquela pessoa que está sempre sozinha, mas eu tenho momentos da minha vida que eu preciso ficar sozinha, porque eu sempre digo assim, ó, eu preciso estar comigo. Eu preciso estar comigo, eu preciso refletir, eu preciso me sentir dona de mim mesma, sabe? E eu até digo isso e ouvia uma psiquiatra falando há pouco tempo, que ela foi entrevistada mais ou menos nessa linha, não foi bem assim, mas foi mais ou menos, e que ela refletiu muito sobre o nascimento e a morte. Que a criança vem ao mundo, o médico, a mãe pariu, aquela coisa toda, mas ela veio ao mundo sozinha. Pois ela veio para uma família, lógico. E que quando ela vai embora, ela não leva ninguém com ela, ela vai sozinha. Então, que há nesse intervalo, digamos assim, da vida, a necessidade da pessoa entender que a felicidade dela não tem que depender do outro. Ela tem que ser feliz primeiro com ela, para depois ela ser com o outro. E eu gosto muito até de dizer sobre isso, que existem muitas pessoas que elas usam bengala. Elas acham que estão bem se está com alguém. Elas acham que estão bem se comprar algo novo. Enfim, mas porque ela está com problema com ela mesma. E aí eu aproveito essa oportunidade, então, para dizer que eu iria fazer a minha reflexão numa ilha deserta. Olha só, estamos juntas. Mas agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Naquele período, naquele momento em que se fazia essa pergunta, sempre a gente sentia uma conotação romântica. Romântica. Né? Mas aí vamos fazer uma outra, vamos transformar essa pergunta numa reflexão bem importante, que é o que a gente sempre aconselha ao casal, quando vai escolher alguém para viver, pensa bem. Digamos que o casamento é uma ilha.
Casamento é uma ilha, né? Tu não sabe o que tu vai encontrar lá, mas tu sabe que tu vai com aquela pessoa para aquele lugar. Então, que a gente saiba escolher quem vai para a ilha com a gente, né? Que a gente não se deixe levar num casamento, num relacionamento, né, pelos arroubos, né? Nas próprias parcerias, né? E que a gente procure muito respeitar aquela pessoa que vai para a ilha contigo, conhecê-la e permitir que ela te conheça, porque para viver nessa ilha tem que ter uma sintonia muito grande e muito importante, porque essa ilha não é fácil de sobreviver nessa ilha, né? E uma das coisas principais, Denise, na minha opinião, é entenderem, né, nessa ilha, que mais do que nunca tem que acontecer o respeito às diferenças. Porque ninguém é igual, né? Todos nós somos seres únicos. Eu até digo que, por essa falta de entendimento, fazendo um comparativo da ilha com o casamento, que ficou muito esquecido a questão resolver a situação e não acabar com a relação, né? Talvez até na ilha fosse mais fácil, porque não tem ninguém se metendo, né? Pode ser. Olha aí uma boa sugestão, né? Talvez, porque agora, claro, a gente está brincando, né, gente? A gente está deixando leve o último bloco, mas é isso, né? A questão do casal, dos casais, ela é muito deles, né? É muito particular. E às vezes é só a falta de uma comunicação, de um entrosamento, de um respeito, de uma tolerância. Exato. Que hoje em dia, né, os relacionamentos, eles adquiriram um caráter tão volátil, né? Nada duradouro, né? Eu te amo, dali no mês seguinte já não há mais, ama ou te amo, e isso... A palavra te amo, cada vez... ela ficou banalizada, né? Ela está sendo dita, assim, com muita facilidade. Né? E o amor é uma palavra muito abrangente. E muito forte. Que ela é muito maior do que um se dar bem somente numa relação corpo a corpo. O amor, ele envolve muito. Ele não sobrevive só ao que é bom. Né? O amor não sobrevive só com o que é bom. O amor verdadeiro, ele sobrevive com os altos e baixos, com bom e ruim, né? Mas o amor está ali, ele vence. Né? Eu vou falar da minha experiência de 52 anos de casada, né? E é fácil? Não é não, de jeito nenhum. Mas o que não se deixou morrer? Esse respeito pelas diferenças, que somos muito diferentes, eu e meu marido, em tudo, né? Mas acima de tudo um sentimento, acima de tudo um respeito pelo outro, do que tu gosta e do que tu gosta, né? Porque tu entende que não, como dizia minha mãe, nem tanto o céu, nem tanta terra. Não só um tem razão. Não só um está errado, quando as coisas não estão indo bem. É difícil de fazer, mas é a hora de entender que é um ceder, né? Alguém vai ceder até a metade, o outro até a outra metade, para que se ache a solução. E que isso hoje está muito difícil, porque é muita intolerância, sabe? Não deu, pronto. E não é bem assim, olha, não é bem assim, é bem complicado. Uma vez uma aluna na escola me entrevistou quando eu fiz 50 anos de casado. O que faz um casamento durar até 50 anos de casado? O que eu respondi? Minha filha, tu tem que reformular a tua pergunta. O que fez o meu casamento ter durado? Então tu tem que me perguntar, o que fez o meu casamento ter durado até agora? Até agora. Porque eu não sei o dia de amanhã. Assim como o meu marido pode chegar para mim e dizer que acabou, eu também posso chegar. É direito dos dois, né? Então a gente procura caminhar junto, se desentender e se entender junto. Até porque quando tu vai para um relacionamento, tu não vai pensando que não vai dar certo. Até quando, exatamente. Né?
Tu vai apostando que aquela relação seja duradoura, né? Então, tu não tem uma linha, um prazo de validade. Prazo de validade não existe, né? E tu vai indo, acertando, aparando as arestas, né? Como se diz, e tu vai levando. E tem muitos casais, né, Nilza? Eu cortei a tua fala, mas tem muitos casais que a gente sabe que se separam e continuam grandes amigos, continuam, né, se respeitando. E é isso aí. E muitos que já reataram de novo, né? Que já reataram a vida. E assim, ó, se eles são felizes, é o que vale. É o que importa. A gente não tem o direito de julgar as decisões de ninguém. De forma nenhuma. A gente tem que responder pelas nossas atitudes e já está de bom tamanho, né? Exatamente. E voltando ali um pouquinho, Denise, quando a gente faz essa pergunta da ilha, né, vem aquela questão das pessoas confundirem muito o que é solidão, né? Porque a pessoa estar sozinha não quer dizer que é solidão, né? Quer dizer que a pessoa optou, exatamente, houve uma opção, né? E que normalmente é uma opção de uma escolha que para os outros pode não ter sentido, mas que para ela tem muito sentido, né? Então é a tal coisa, ninguém julga ninguém, né? Cada um tem o direito de viver a sua vida. Porque mesmo que a pessoa opte em viver sozinha, ela não está na ilha. Ela tem os momentos de socialização. Claro que tem. Né? Ela está sozinha enquanto relacionamento. Mas ela não é uma pessoa solitária. Sozinha, não é solitária, exatamente. Ela tem as pessoas do seu convívio. Então, é que isso reforça a ideia de que para sermos felizes precisamos ter alguém, né? A história das metades, eu não preciso ter a outra metade, eu mesmo devo me eu sou completa, né? Então, eu devo ser completa, o quanto a gente reproduz crenças, reproduz discursos, e às vezes a gente nem entende, né? Não entende o fundamento, não entende o porquê. Não entende da onde que surgiu, qual a origem de a gente tinha muito na época anterior, né? Uma preocupação quando a moça não namorava. Isso vai ser solteirona. Né? Vai ficar pra titia, mas o que tem, gente? Nada a ver. E hoje existe ainda existe, disso, né? Dessa coisa assim que assim, ó, qual é a visão? Ser feliz é ter alguém ao seu lado. Não, eu posso ser feliz estando sozinha e convivendo com eles, pessoas ao meu lado. E desde que eu esteja convicta que eu quero a solitude. Exato, que eu esteja bem, né? Que eu esteja bem com aquilo. Se eu estiver bem com aquilo me bastar, beleza. Mas que tal a gente fazer um desafio para os nossos telespectadores? Bora lá. Bora lá. Vamos ver quem consegue nos mandar pelo WhatsApp. Então vamos deixar o WhatsApp. Uma ou duas respostas dessas questões. Vamos. O que vocês acham? É um desafio. O que tu acha, minha colega? Bora. Agora diz rapidinho, porque nós estamos quase no fim do bloco. O meu WhatsApp é 99598 0193. 99598 0193. Tá, ok. Vai o meu. 997. Ai, me deu um branco agora. 99. Mandem pro Danilza, porque me deu um branco agora, não lembro do meu celular. Qual é o meu celular, Nilza? Tu lembra? Não lembro. 99711 6902. 99711 6902. 99711 6902. É que eu digo de uma forma ritmada diferente, me perdi nos números. Isso é uma estratégia, cada um tem essas estratégias.
Exatamente. Mas procure fazer isso, beleza? A gente gostaria muito de ter... Ou se não quer responder, é só assim, assistir o programa, legal, ou até nos dar alguma sugestão, por que não, né? Exato. Podem nos dar sugestões. Tá, né? a gente agradece a permanência de vocês, a audiência, e a gente vai seguindo na Entre Linhas, né? Com muita espontaneidade, com os nossos esquecimentos, com as nossas risadas, mas com a nossa humanidade, né? A gente é, acima de tudo, pessoas de verdade falando para pessoas de verdade. E com a nossa sinceridade do quanto é bom estarmos aqui. Ótima semana para todos. Até lá.